Olá pessoal, como é que vai? Tudo bom? Então vamos começar hoje uma nova série, como eu já prometi a vocês, que é o tema a importância de aceitar um mestre espiritual. Então é um assunto bem interessante, que Krishna menciona várias vezes na Bhagavad Gita, em várias escrituras falam isso, a importância do mestre espiritual, né? Como sabemos, como já mencionei em outros vídeos, né? Para você se tornar bom em qualquer coisa, você precisa de ter uma orientação, né? Se você quer ser um bom músico, você precisa de um professor, se tornar um bom artista, um bom atleta, né? Qualquer coisa, né? Qualquer profissão, qualquer arte. Se você tem um bom mestre, você se torna né, uma pessoa boa. Então, que dirá a ciência espiritual, que é a mais elevada? A ciência espiritual é a ciência mais sutil. Então, o Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que se você quer saber mesmo, se você quer levar a vida espiritual a sério, você precisa aceitar alguém que tenha conhecimento. Ele fala, Gyanina Tattva Darshinaha, essa palavra, né? Que é a pessoa que tem um conhecimento, né? Se você quer ter conhecimento, Gyana, você tem que aproximar de um Gyanina, alguém que pode ter conhecimento. Porque essa pessoa ela está vendo lá a verdade, ela sabe quem é Deus e sabe diferenciar a energia material, ela não confunde a entidade viva com Deus, nem com a energia material. Não falar sobre isso, né, mais tarde. Mas então, o ponto é o seguinte, o mestre espiritual é uma pessoa qualificada. E o mestre espiritual, ele se torna qualificado não por autopromoção, eu sou um mestre espiritual, eu sou qualificado, eu sou bom, não. O mestre espiritual autêntico, ele tem que ter sido um discípulo autêntico. Um bom mestre espiritual, para ser um bom mestre espiritual, ele precisa ser um bom discípulo. Porque esse conhecimento, ele é passado. Chama Parampara. Parampara quer dizer, de mão em mão, mestre e discípulo. Mestre, é uma corrente de mestres e discípulos que não é quebrada, né? E Krishna fala, né, que na Bhagavad Gita, que às vezes acontece isso. Às vezes a coisa se rompe, imagina. Às vezes o conhecimento espiritual ele é rompido. E aí como é que fala? Ele tem que restabelecer esse conhecimento. Então o Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Que no começo ele instruiu esse conhecimento ao Deus do Sol, Vivasvan, e Vivasvan passou para Mano. Interessante a palavra Mano, que são os progenitores da humanidade, né? A palavra humano, nós somos seres humanos, viemos da palavra mano. Então os humanos são os pais da humanidade. Então os progenitores da humanidade, que são filhos de Brahma, que é o primeiro ser criado, né? Eles são os manos, são os progenitores, e eles também transmitem o conhecimento. Então nós seres humanos recebemos esse corpo humano e também recebemos esse conhecimento dos manos, né? Inclusive tem uma escritura chamada Manu Samhita. Então Deus, quando ele cria uma coisa, ele cria um manual. Quando ele criou a humanidade, ele criou o manual de como a humanidade deveria viver, se comportar. Então tem tudo isso pronto, está tudo pronto. Não é que as leis vão mudando, não, as leis já existem, só que infelizmente as pessoas não conhecem esse conhecimento natural que existe. Né? E acima desse conhecimento de como viver bem nesse mundo, como falei, né? Os Vedas ensinam como viver bem nesse mundo, né? Uma vida tranquila, uma vida legal, uma vida regulada, um modo da bondade. Tem a grande ciência que é a ciência espiritual. Então, por isso, aceitar um mestre espiritual é fundamental, que é a grande ciência. Então o Krishna fala que primeiro instruiu essa ciência aos pais da humanidade e esse conhecimento veio passando, mas como o fator tempo é algo que destrói tudo, né? O tempo deteriora tudo. O Krishna até fala, né? Arjuna falou que quando Krishna mostrou a forma dele universal para Arjuna falou, quem é você? Ele falou, eu sou o tempo que tudo devora. O tempo corrói tudo. O tempo não para. Tem até uma música, né? O tempo não para mesmo, e vai destruir tudo. Então, com o passar do tempo, essa ciência, às vezes ela rompe, ela perde essa corrente, né? Não tem discípulo, será qualificado e a coisa se perde. E Krishna, ele tem que restabelecer isso. Então, nessa época que Krishna esteve aqui no planeta, isso tinha acontecido, tinha rompido essa corrente. Então Krishna
ele escolheu Arjuna para ser essa pessoa, para continuar essa corrente. E ele falou por que escolheu Arjuna. Então, porque você é meu amigo, meu devoto e meu amigo. Por isso que eu estou te escolhendo para você receber essa grande ciência. Então a ciência espiritual não é algo assim imposto, né? É uma grande ciência que você tem que agradar o mestre espiritual, agradar o professor. Não é que você paga ele, tem que dar o conhecimento na marra, não. O conhecimento espiritual é dado de coração para coração, né? O mestre espiritual, ele quando o discípulo é sincero, é manso e humilde, o mestre espiritual, ele com muito prazer, ele passa para o discípulo esse conhecimento. Porque na realidade é o desejo de todo mestre, é que o discípulo se torne qualificado. Interessante, né? O mestre espiritual, como falei, né? Os primeiros mestres são nossos pais, né? Os nossos pais são nossos primeiros pais. Então, nossos pais são nossos primeiros mestres. Então, o mestre espiritual autêntico é como um pai normal que quer que seus filhos sejam melhores que eles mesmos. Imagina, o pai quer que o filho seja melhor. Um pai normal quer que o filho progrida, tenha sucesso na vida, seja melhor, faça melhor do que ele. Então, assim também o mestre espiritual, ele quer que o discípulo se torne um mestre melhor do que ele. Entende? Então, interessante, né? O mestre espiritual, ele jamais inveja o discípulo. Ele ama o discípulo e quer que o discípulo se torne tão qualificado ou mais que ele. Então, ele não mede esforço para ajudar o discípulo a se qualificar, né? Se o discípulo é autêntico, ele com muito prazer, ele transmite esse conhecimento. Então o Krishna escolheu Arjuna porque Arjuna era um devoto e amigo de Krishna. E assim ele podia entender esse conhecimento. Então o conhecimento espiritual é passado de um mestre para discípulo. E o conhecimento espiritual é o conhecimento que tem nas escrituras, né? E Krishna fala a essência desse conhecimento. Ele fala, né? Depois do verso que ele fala que se você quer saber da verdade, você tem que aproximar de um mestre espiritual. Ele fala assim: e quando você entender essa verdade, você nunca mais vai ficar em ilusão. Por quê? Porque você entenderá que todos os seres vivos são parte de mim e são meus. Olha, um ponto interessante, né? Você nunca mais vai querer explorar ninguém, você nunca mais querer desfrutar de ninguém como sua posse, nunca mais vai requisitar posse de ninguém, entendeu? Porque você entender que todo ser vivo é uma parte de Deus, todo ser vivo é um filho de Deus, né? Então você vai respeitar todo mundo como uma parte de Deus, não só os seres humanos, animais, plantas, né? Todos os seres vivos. Então esse conhecimento também, ele não é assim só teórico. Ah, entendi, eu sou um ser espiritual, os animais são seres espirituais, as plantas são seres espirituais, né? E tal, que legal, e que mais? Não, quando você tiver esse conhecimento, você vai realizar isso tão profundamente que você vai querer que as pessoas também tenham essa realização. Então você tem que entender intelectualmente e depois você tem que experimentar isso na prática. Primeira coisa, primeiro você vai, vamos falar, como se diz, autorrealizar. Primeiro você vai entender que realmente eu não sou esse corpo material, eu sou um ser espiritual, eu sou uma alma espiritual eterna e eu esqueci disso há muitas vidas e agora, pelas bênçãos de um mestre espiritual, eu estou tendo esse conhecimento. Então o discípulo autêntico, ele reconhece que por ele mesmo, ele jamais ficaria livre dessa ilusão. Porque todo mundo vem nesse mundo, que já fala, todo mundo vem nesse mundo material, fica preso nessa ilusão, nessa dualidade, né, de bom e ruim, né, gosto e não gosto, todo mundo preso. Essa dualidade aqui de apego e aversão, ela prende todo mundo, e todo mundo fica assim envolvido, vida após vida, identificado com a matéria, com a mente, com a matéria grosseira, com o corpo, né, e com a matéria sutil que é a mente, a inteligência. Não tem como. Nosso mestre espiritual, Prabhupada, ele fala que todo mundo está amarrado, as mãos e as pernas. Imagina, se você é amarrado, as mãos e as pernas bem amarradas. Se não vier alguém te ajudar, que esteja desamarrado, você vai ficar ali, você vai morrer ali. Então, alguém só pode salvar outra pessoa que está presa, no caso, assim, por exemplo, amarrado, se ela mesma estiver desamarrada. Então esse é o mestre espiritual. Ele está desamarrado, então ele pode te ajudar. Porque ele foi desamarrado pelo mestre espiritual dele. Que deu para ele esse conhecimento, não só teórico, mas prático. E você coloca isso na prática, você vivencia isso.
né? Então você chega nessa realização plena, que eu sou um ser espiritual. Imagina que legal, sou um ser espiritual e todas as pessoas são seres espirituais, eles são filhos de Krishna. Eu quero que todo mundo tenha esse conhecimento. Então essa é a realização que o mestre espiritual tem, né? Que essa é a realização que Srila Prabhupada, que é o fundador do nosso movimento Hare Krishna, teve. Ele veio para o Ocidente com esse desejo. Não, o Ocidente é muito bom, as pessoas estão esquecidas de Deus, só falta Deus ali. Elas esqueceram dessa relação com Deus e eles têm muitas coisas, tem dinheiro, tem facilidade, tem inteligência, tem boas casas, boas famílias, beleza. Mas porém eles faltam Deus. Então ele fala que a ciência, que Deus, ou a ciência espiritual, seria como um. Então nós somos muitos zeros, né? Você tem muitos zeros, você tem dinheiro, você tem beleza, você tem inteligência, você tem boa família, você tem reputação, tal, mas isso tudo é zero. Se você não colocar Deus na frente, o um, o zero continua zero. Mas se você tem o um, que é Deus, esse conhecimento espiritual, aí esses zeros são incríveis. Se você tem um zero, você tem 10. Se você tem 2 zeros, você tem 100, não é assim? Cada zero você coloca 100, 1000, né? 10 mil, quer dizer, se você tem um na frente, cada zero é muito importante. Então outro ponto interessante também, não é que as coisas materiais não valem nada. Não, elas valem muito. Só que elas, se está desconectado de Deus, inclusive a palavra yoga, que é conexão, se está conectado com Deus, é incrível. Se você é um cara inteligente, muito bom. Você pode ajudar muitas pessoas, né? Você pode iluminar muitas pessoas com sua inteligência. Ou se você tem dinheiro, você pode ajudar a construir escolas para as pessoas, né, aprender essa ciência espiritual, por exemplo, né? Ou construir um templo, um lugar para as pessoas meditarem. Então, se você tem recursos, você tem facilidade, qualquer coisa. Ou então, se você é uma pessoa tem habilidade, você é um músico, você é um escritor, você pode escrever sobre esse conhecimento, ou pode compor músicas, né? Ou pintar quadros. Assim, essas qualificações, elas ficam muito importantes quando você coloca Deus na frente. Então isso é a vantagem de ter Deus, né? E outro ponto que eu queria falar aqui, né? Porque esse assunto é um assunto bem amplo, a gente pode falar muito sobre esse assunto, mas eu queria falar um ponto importante, que o mestre espiritual autêntico, ele tem uma qualificação muito interessante, que a Charadeva, meu mestre, falou comigo, assim, que o mestre espiritual autêntico, ele nunca se julga superior ao discípulo. Assim como os pais. Os pais, os filhos, um bom pai vê o filho é prioridade. Ele quer que o filho seja bem de saúde, que alimente bem. Se o filho alimentou bem, ele está feliz. Aí ele come também, mas o pai não vai encher a barriga e o filho passar fome. Imagina um pai normal fazer isso, não existe, né? Então assim, o mestre espiritual autêntico, ele não se considera superior ao discípulo. Ele se considera o seguinte: agora, pela misericórdia de meu mestre, eu estou menos doente do que meus discípulos. Entende? Então eu estou menos doente e eles estão um pouco mais doentes. Mas eu vou ajudá-los a ficar menos doente. Então se você ajuda outra pessoa a curar da doença, e a pessoa cura, a pessoa querida, você fica muito feliz. Então o mestre espiritual é assim. Ele se considera também, eu estou nesse mundo, né, pela misericórdia do meu mestre espiritual, eu estou menos doente, então ele não fica orgulhoso, não, eu sou uma alma liberada, eu sou, sei lá, eu sou um avatar. Tem essas viagens, né, que muitos mestres, falsos mestres, entram, né. Então, se você é um mestre espiritual autêntico, você for um bom discípulo, e um bom discípulo, ele sempre manso e humilde, ele sempre vai lembrar do mestre espiritual dele, eternamente, mesmo quando ele tornar um mestre, ele é muito grato à misericórdia, ao mestre espiritual dele. A Srila Prabhupada falava isso, né? Eu não tenho nenhuma qualificação, eu não tenho nenhum crédito. Todo crédito é de meu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta, ele fala, né? Todo crédito que eu tenho é de meu mestre espiritual. E se eu tenho um crédito, foi que eu não mudei nada. Se vocês querem me dar algum crédito, porque eu não mudei nada. Então esse é outro ponto, que o mestre espiritual autêntico, ele não muda, ele não interpreta, ele só transmite o conhecimento que ele recebeu do mestre dele. Então essa é uma outra qualificação do mestre espiritual. Ele é manso e humilde também, ele não se julga superior a ninguém, e ele passa o conhecimento sem mudar a essência. Tá bom? Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. Muito obrigado. Hare Krishna.